No Acre são 7 horas e 22 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco, ou você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigada por sua audiência. Todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco a doutora Ana Carolina Cabral, ela que é presidente da Comissão de Direito Ambiental e Agrário da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Acre. Doutora, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao Bom Dia Rio Branco. Obrigada, bom dia aos telespectadores do Bom Dia Rio Branco. É um prazer poder vir aqui. Doutora, desafios e perspectivas da Lei 3541/19. Rio Limpo, mais vida, menos plástico. Sim. Que lei é essa? Então, essa lei é uma lei que foi recentemente sancionada já pelo governo do estado. É uma lei que proíbe a distribuição de canudos em bares, restaurantes, lanchonetes e similares. Essa lei ela já existe na grande maioria dos estados brasileiros e ela, de certa forma, é um primeiro passo para que sirva de conscientização da sociedade para a redução de plásticos no meio ambiente, para essa emissão que é tão degradante para o nosso meio ambiente. Agora, doutora, a gente estava conversando aqui, vamos continuar, né, da mesma maneira. Sim. O canudo não é um negocinho tão insignificante em meio a sacolas e outros objetos plásticos que também são descartados? Haver uma preocupação com os canudos? Sim, porque os canudos ele tem um ritmo de consumo muito maior do que as sacolas plásticas e você utiliza ele por poucos minutos. E, em razão disso, o acúmulo disso nos resíduos sólidos é muito maior do que das sacolas plásticas. Não diria nem que maior, mas tão impactante quanto as sacolas plásticas. E, de certa forma, o canudo ele é disseminado. Ele é de todas as gerações, né? Ele é desde a criança na tenridade até os idosos, até a fase adulta, enfim, todas as fases utilizam o canudo como um hábito comum. E nós precisamos mudar essa mentalidade da utilização dos plásticos e nós temos que exatamente partir desse princípio, de que os canudos eles estão disseminados e precisam paulatinamente ser retirados desse hábito da sociedade. Essa lei já está em vigor, né? Já está em vigor. Ela entrou em vigor agora, dia 9 de novembro. Na verdade, foi publicada no dia 9 de novembro. Ela é do dia 7 de novembro de 2019. E ela agora já está em vigor, faltando apenas um decreto, né, que vai regulamentar a parte de fiscalização, a parte de multas nas lanchonetes, nos restaurantes e a parte da conscientização da sociedade, que a sociedade precisa entender a necessidade dessa proibição, dessa distribuição dos canudos. Já existe uma previsão da forma de punição? Quem desrespeitar a lei, quem descontrariar? Provavelmente isso vai ser tudo estabelecido por decreto, mas o governo do estado, através das suas secretarias estaduais, através das instituições ligadas ao consumidor, a fiscalização de bares, restaurantes, lanchonetes e até mesmo o município, né? Como ente parceiro, ele vai poder, de certa forma, criar ali mecanismos estruturais para fazer a alíquota da multa, né, para poder verificar qual que vai ser efetivamente o valor dessa multa. Mas eu acredito que seja uma multa que vá, de certa forma, causar uma certa repressão a essa utilização. Partiu da própria OAB, da Comissão de Direito Ambiental e Agrário, a criar essa lei, colocar ela em vigor e que o Executivo passe a aplicá-la? Sim, de certa forma foi um movimento que nasceu na própria Ordem dos Advogados, aqui na Seccional Acre. Nós já temos um movimento aí de redução, de modificação de hábitos sociais, mas a lei em si ela é de iniciativa do deputado estadual Genilson Leite, que inclusive é um dos palestrantes, que ele é, de certa forma, um parceiro aí nessa política de preservação ambiental. Agora eu lhe perguntei, quando a gente estava no intervalo, volto a lhe perguntar. Essa questão da preocupação dos canudos com a morte, por exemplo, de alguns animais, não veio depois daquela história, daquela situação, aquele vídeo que circulou nas redes sociais, de uma tartaruga tendo um canudo retirado da narina? Sim, ali de certa forma causou um impacto maior na sociedade. Mas quem de certa forma já trabalha na área há muito tempo, já verifica que são dados científicos que já de muito remonta essa necessidade de redução dos canudos, porque já há casos cientificamente comprovados de um número considerável de animais provenientes dos recursos hídricos que efetivamente chegam até a morte através dos canudos e de outros plásticos. Por exemplo, a senhora tem algum dado de algum animal, para que a gente tenha ideia de que animais já foram catalogados que morreram por conta de canudos que foram
jogados no meio ambiente? Os catalogados são exatamente os animais marinhos, né? Uma grande quantidade de animais marinhos. Os demais, efetivamente, de certa forma, pela perda de oxigênio do próprio recurso hídrico, que não é causado tão somente pelos canudos, mas por outros resíduos sólidos, juntamente com os plásticos, que são de maior consideração com relação à degradação. Os canudos são apenas o ponto de partida? Sim, o ponto de partida para a conscientização dessa redução. Que outros tipos de plástico aí vocês pretendem futuramente colocar em lei para que sejam proibidas também? Então, nós precisamos também trabalhar a questão da distribuição das sacolas plásticas, ou pelo menos limitar essa distribuição, né? Aos poucos a sociedade já convive aí com novas mudanças de hábito, já existem locais, estabelecimentos que cobram até, né, para poder o consumidor sair com a sacola plástica, e aí a gente precisa adquirir esses novos hábitos. Através disso, a partir desse princípio da extinção dos canudos ou da proibição dessa distribuição, nós vamos trabalhar aí outros atos normativos de proibição ou de redução de emissão de plásticos, como as sacolas plásticas. Aí quando se diz aqui desafios e perspectivas da lei, Sim. Quais os desafios e quais as perspectivas? Bem, os desafios são enormes, né? Principalmente a questão da conscientização social. Na grande maioria da comunidade tem uma falsa ideia de que o canudo ele seria assim um objeto muito simples dentro desse contexto maior que é a degradação ambiental. E não é, porque o canudo ele está ligado a um objeto plástico que tem exatamente uma consideração muito relevante na degradação ambiental. Então, o maior desafio realmente é da conscientização ambiental, da educação ambiental, que nós não temos essa cultura aí ainda de optar, por exemplo, por objetos ecologicamente sustentáveis. Então, esse é o maior desafio social, não só da cidade de Rio Branco, mas do Brasil e do mundo, inclusive. Mas, efetivamente, nós que estamos na região amazônica, nós temos ainda um certo conforto com relação aos recursos naturais. E a gente vem sentindo que a população tem, de certa forma, sofrido aí com as inversões térmicas e não tem percebido, pelo menos na sua grande maioria, que isso é causa direta da degradação ambiental. E as perspectivas são as melhores, né? Nós vamos mudar hábitos, nós vamos conscientizar toda a população, de todas as idades. É um evento que ele não é aberto tão somente para a comunidade jurídica, inclusive ele é aberto para toda a sociedade. E nós vamos trazer aí vários programas de conscientização ambiental. Acontece hoje, né? Hoje, lá no auditório da OAB, às 19 horas, a inscrição é gratuita, você pode fazer diretamente. Tem um número limitado também, né? Um número limitado de vagas, né? Nós já temos muitos inscritos, mas nós ainda temos vagas para que as pessoas possam lá conhecer um pouco da lei e do trabalho da Comissão Ambiental. E um dado importante é que lá hoje nós vamos estar também assinando um termo de cooperação da implantação da agenda ambiental na administração pública dentro da sede da OAB, onde a OAB vai dar o exemplo para os seus profissionais da área jurídica de que está mudando hábitos no que diz respeito à preservação ambiental. E atenção acadêmicos, hein? Certificação de 3 horas, né? De 3 horas. Os acadêmicos estão todos convidados, né? É um evento, apesar de local, um evento de uma grande proporcionalidade e de grande relevância. É novo e, de certa forma, de muita relevância para os acadêmicos de direito, os acadêmicos de administração. Todos os acadêmicos, em geral, estão aí convidados para participar e ganhar essa certificação de 3 horas. Doutora Ana Carolina, algo mais a senhora queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Não, é exatamente isso, né? Fazer com que a população de Rio Branco se atente para essa sensibilização, não só ambiental, quanto social também, e para que a gente possa, de certa forma, trabalhar mais ainda a preservação ambiental com outros trabalhos que possam vir e ter a comunidade como parceira, que isso é o mais importante. Então, a OAB, né, dentro da sua Comissão de Direito Ambiental e Agrário, está de portas abertas também para receber novos desafios e para trazer novas políticas de preservação ambiental. 7 horas e 33 minutos. Eu conversei aqui com a doutora Ana Carolina Cabral, ela que é presidente da Comissão de Direito Ambiental e Agrário da OAB. Doutora, obrigado por sua vinda e sucesso. Obrigada a vocês. Bom dia. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser, ele haverá de querer, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente terça-feira, um ótimo dia e até amanhã.